pessoal, terceirão, né? Terceiros anos do Colégio Estadual José Dantas de Souza. Aqui é o professor Aldair Coelho e nessa aula iremos falar sobre reta, né? Iremos estudar reta por meio da geometria analítica. Iremos estudar a partir de uma visão analítica. Primeiro, professor, o que seria reta? O que é que eu sei sobre reta? Sabemos que a reta é um elemento intuitivo da geometria plana, formado por um conjunto infinito de pontos. O que a geometria analítica estuda com relação a essa reta, né? Nós já conhecemos a visão plana, já sabemos a característica, mesmo não tendo uma definição, nós sabemos que a reta é um elemento infinito formado por um conjunto de pontos, né? Consequentemente, um conjunto infinito. A geometria analítica ela estuda essa reta no plano cartesiano, ela estuda, na verdade, elementos da geometria plana por meio do plano cartesiano. Além desse estudo no plano cartesiano, a geometria analítica também busca representar esses elementos geométricos planos por meio de expressões, de equações algébricas, né? Nós vimos que um ponto, no estudo anterior, ele pode ser representado no plano cartesiano por um par ordenado. Agora, nós descobriremos que uma reta pode ser representada algebricamente por uma equação. Iremos estudar dois tipos específicos de equação nessa nossa primeira aula: equação geral da reta e equação reduzida. Relembrando um pouco aqui sobre as características do plano cartesiano, nós sabemos que o plano cartesiano é formado por um encontro perpendicular de retas, né? Temos duas retas concorrentes perpendiculares. Essas retas, né? A reta horizontal é chamada de eixo das abscissas, que nós falamos normalmente como eixo X, ou chamamos de eixo X. E temos a reta vertical, que é o eixo, né? Que representa o eixo das ordenadas. Todo ponto representado no plano cartesiano será formado por um par ordenado, né? Esse par ordenado terá sempre essa sequência aqui de coordenadas. Coordenada x é o valor correspondente para esse ponto no eixo das abscissas e coordenada y, que será o valor correspondente da posição desse ponto para o eixo das ordenadas. Por exemplo, se formos analisar o ponto B, perceberemos que as coordenadas do ponto B são, respectivamente, 4 para a abscissa, ó. Por isso que o nome é par ordenado, eu tenho que seguir a ordem. Primeiro x, primeiro abscissa, depois ordenada. Então nós teremos aqui 4 para x e 3 para y. Coordenadas do ponto B, 4 e 3. E está visível, né, a partir dessa representação aqui do nosso gráfico, que este ponto B, pertence a uma reta, né? Nós nomeamos essa reta como reta R. Daí, coordenadas do ponto P, x e y. Percebam, pessoal, que outros pontos, né, outros 3 pontos, além do ponto B, foram destacados nessa reta. Ponto A, ponto C e ponto D. Como estes pontos pertencem à reta R e estão posicionados, né, estão representados no plano cartesiano, é possível, a partir desta visualização, identificarmos suas coordenadas. Ó, coordenadas do ponto A, 2 e menos 1, para ordenado x e y, vou para o ponto A, me desloco até o eixo x, eixo horizontal, temos 2, ó, valor da abscissa 2. Depois eu volto ao ponto A e me desloco até o eixo vertical, o eixo ordenado, chego no menos 1. Isso já foi estudado no início, acredito que todos vocês conseguem, né, no plano cartesiano, identificar as coordenadas de um ponto. Então temos ponto B 2 e 1, ponto A 2 e 1, B 4 e 3, já temos falado anteriormente. Ponto C 0 e menos 5. Ó, professor, por que 0? Porque a abscissa foi nula? Porque o ponto C está no eixo horizontal, né? O ponto C está no eixo horizontal. Se eu me deslocar deste ponto até o eixo horizontal, eu vou chegar no 0, né? Não esqueçam vocês que no plano cartesiano, o ponto de encontro, o ponto de interseção dos eixos das retas é o ponto de origem, ponto de coordenadas 0 e 0. Menos 5 para y, porque o ponto está aqui no menos 5 da reta vertical. Ponto D
Quais as coordenadas do ponto D, professor? 1 para a abscissa, menos 3 para a ordenada. Condição de alinhamento. Nós já estudamos também, lá no capítulo anterior, a condição de alinhamento de 3 ou mais pontos. Sabemos, como consequência dessa condição de alinhamento, que 3 pontos alinhados pertencerão, consequentemente, a uma mesma reta. Portanto, a partir dessa condição de alinhamento, conseguiremos ferramentas, conseguiremos elementos que nos permitirão construir as equações da reta, a equação geral, a equação reduzida e outras que estudaremos na nossa próxima aula. Então, nós já sabemos aqui que os pontos A, B e C estão alinhados, está visível aqui na representação do plano cartesiano, pertencem à mesma reta. E nós temos aqui uma reta, a reta R. Um ponto P de coordenadas x e y qualquer pertencerá à reta R se estiver alinhado a outros 2 pontos. Então, se eu colocar aqui um ponto P de coordenadas x e y, eu sei que as coordenadas terão sempre essa sequência na formação do par ordenado. Ele pertencerá à reta R se estiver alinhado a 2 outros pontos, A e B, A e C ou o C e B. Como consequência desse alinhamento, nós vimos no estudo de pontos que é possível montarmos uma matriz e, a partir dessa matriz, gerarmos uma condição geral. Qual é a condição? Se o determinante da matriz for nulo, eu já posso concluir que estes 3 pontos estarão alinhados. Eu posso concluir que estes 3 pontos pertencerão à mesma reta. Agora, cuidado, pessoal, para quem esqueceu. Na construção da matriz, eu vou trabalhar com as coordenadas dos 3 pontos. Por exemplo, se utilizarmos os pontos A, B e C, eu vou ter que trabalhar com as coordenadas do ponto A, que eu representei aqui de maneira genérica XA, YA, ponto B, XB, YB, e ponto C, XC, YC. Se eu montar a matriz apenas com esses pares ordenados, a matriz será retangular, será a matriz de 3 linhas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 2 colunas. E nós vimos no segundo ano que o cálculo de determinante é possível a partir de uma matriz quadrada. Matriz quadrada tem que ter número de linhas igual ao número de colunas. Qual foi a estratégia utilizada para tornarmos essa matriz retangular quadrada? Nós construímos uma terceira coluna com o elemento neutro da multiplicação, o 1. Então, eu já sei o seguinte, se os pontos A, B e C estiverem alinhados, o determinante será nulo, será 0. Vamos relembrar como se calcular determinante no nosso próximo slide. Verificando a condição de alinhamento, os pontos A de coordenadas 2 e menos 1, B, 4 e 3, C, 0 e menos 5 são colineares. Pontos colineares são pontos alinhados. Daí, eu já posso concluir, por meio da condição de alinhamento, que o determinante dessa matriz será nulo. Eu apenas substituí as coordenadas, se formos associar o caso anterior, o caso do slide anterior. 2 e menos 1, 4 e 3, 0 e 5. Acrescentei o 1 na terceira coluna, elemento neutro na terceira coluna. Como calcular o determinante dessa matriz, professor? No segundo ano, nós estudamos uma regrinha chamada regra de Sarrou, que nos permite calcular determinantes de matrizes quadradas de ordem 3. A regrinha de Sarrou, para ser aplicada, ela sugere que as 2 primeiras colunas sejam reescritas à direita da matriz. Iremos identificar a partir daí um conjunto de diagonais principais, um conjunto de diagonais secundárias, executarmos os produtos das principais e das secundárias, somarmos e subtrairmos como consequência. Isso aqui foi estudado no segundo ano, quem quiser revisar, tem uma olhadinha lá no material do segundo ano. Porém, agora no terceiro ano, para este tipo específico de matriz, nós vimos no estudo de ponto que existe um macete. O macete é uma regra, na verdade é uma técnica, que nos permite chegar no determinante de maneira mais direta, de maneira teoricamente mais simples. O macete para calcular esse tipo de determinante, o determinante desse tipo de matriz, é o seguinte, eu vou pegar as coordenadas dos pontos, normalmente, como no caso anterior, 2 e menos 1 coordenadas do ponto A,
4 e 3 coordenadas de B, 0 e menos 5 coordenadas de C. Percebam que nós temos aqui 3 linhas, 2 colunas. Qual é o que sugere o macete? Sugere que pegamos esta primeira linha com os elementos 2 e menos 1 e reescrevamos aqui em uma quarta linha. Só repetir 2 e menos 1, 2 e menos 1. Para calcular o determinante, iremos buscar agora todas as diagonais possíveis. Nós temos aqui a diagonal formada pelos elementos 2 e 3, lado direito. Perceba que a setinha vem do 2 para o 3, diagonal do lado direito, que seriam, na teoria, as diagonais principais, lá do cálculo tradicional de determinante, usando a regrinha de Sarrou. Nós temos aqui 4 e menos 5 e 0 e menos 1. O que eu vou fazer com os elementos dessas diagonais? Eu vou multiplicar, eu vou buscar o produto. 2 vezes 3 vai dar 6. 4 vezes menos 5 dá menos 20. 0 vezes menos 1 dá menos 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo da matriz. Vou pegar os determinantes, as diagonais secundárias, menos 1 e 4. Menos 1 e 4. Nós teremos menos 4. Peguei aqui as 3 diagonais. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Aí vocês estão se questionando, professor, mas de onde surgiu esses menos aqui? Perceba que o objetivo, na verdade, que a etapa para chegar no determinante, nos exige uma diferença do somatório dos produtos da diagonal principal pelo somatório dos produtos da diagonal secundária. Eu vou somar todos esses produtos e subtrair dos produtos da diagonal secundária. O que sugere o macete para deixar o cálculo mais direto? Ele sugere o seguinte: do lado esquerdo você troca o sinal do produto, você representa o simétrico do produto. O simétrico de um número qualquer é aquele com o mesmo valor absoluto e sinal contrário. Por exemplo, quem é o simétrico de menos 4? Mais 4. Para deixar esse 4 positivo, eu coloquei o menos aqui, é o menos da subtração obrigatória lá no cálculo de determinante. Então eu tenho menos 4 vai dar 4 positivo. Nas nossas aulas, no estudo de ponto, eu já sugeri que isso fosse feito de maneira direta, já que temos essa compreensão, este entendimento. Este processo já pode ser feito de maneira direta, é só colocarmos o sinal contrário no produto das diagonais do lado esquerdo. Menos 1 vezes 4, nós temos menos 4, como eu tenho que trocar o sinal, vai ficar mais 4. 3 vezes 0 dá o próprio 0, 0 é neutro, não preciso trabalhar com simétrico devido à não existência. Menos 5 vezes 2 vai dar menos 10, como eu tenho que trocar o sinal, eu coloquei o menos aqui para fazer o joguinho de sinal. Olha como fica. Lado esquerdo vai ficar 4 positivo, seria menos 4, muda o sinal, joguinho de sinal, 0 e 10. 4 mais 0 mais 10. Lado direito, 6 menos 20 mais 0. Somando, nós temos aqui, eu peguei os positivos, 4, 10 e 6, menos 20, isso já poderia ser feito de maneira direta, só estou mostrando aqui o passo a passo. 4 mais 10, 14 mais 6, 20. 20 menos 20, 0. O que dizia a condição de alinhamento? Dizia que o determinante da matriz seria nulo, desde que os pontos estivessem alinhados. Nós já sabíamos, a partir da visualização do plano cartesiano, que os pontos A, B e C estavam alinhados, pertenciam à mesma reta. Portanto, como consequência disso, o determinante teria que ser 0. Se não fosse 0, tinha um erro de cálculo, já que o processo, já que a condição já tinha sido demonstrada, já foi demonstrada anteriormente. Como o determinante deu 0, chegamos a essa conclusão. Beleza? Continuando aqui, agora vamos entender o que seria a equação geral da reta. Primeiro vamos para a propriedade. Toda reta do plano cartesiano está associada a uma equação. Isso já é pré-determinado, já é o objetivo da geometria analítica. Iremos buscar representar os elementos geométricos planos da geometria plana, da geometria euclidiana, de maneira algébrica e os representando no plano cartesiano. Então, qual é a forma geral da equação da reta? Essa aqui, ax mais by mais c igual a 0.
X e Y, professor, o que essas variáveis representam? Elas representam os valores dos pontos pertencentes à reta, né, no plano cartesiano. O X é a abscissa, Y ordenada. A, B e C são coeficientes. Esses coeficientes, eles determinam a variação da reta, né, as características da reta. Por exemplo, o coeficiente A, ele vai trabalhar basicamente com a inclinação da reta, né, a partir da construção da reduzida. O C vai determinar em qual ponto a reta vai tocar o eixo Y, caso toque, né, o eixo horizontal. Se não tocar é porque esse C se não tocar, significa dizer que essa reta está paralela, ao eixo Y. Mas de maneira geral, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó, toda reta tem esta equação geral como representação possível. AX mais BY mais C é igual a zero. A, B e C são coeficientes. O A ou o B tem que ser valor não nulo. Não pode ser zero no A e zero no B. O C pode ser zero em qualquer situação. Vamos lá. Aqui a condição, ó, em que A, B e C são números reais. A ou B tem que ser diferente de zero. E X e Y representam um ponto genérico de R, que eu já tinha dito anteriormente. X e Y são coordenadas, né? Representam as coordenadas dos pontos que pertencem a essa reta. Aqui eu apresento alguns exemplos. Ó, nós temos uma reta de equação geral 2x menos 3y mais 7 igual a zero. Perceba que esta equação geral está completa. Todos os coeficientes são reais, não nulos, né? O A é igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a 7. Segundo exemplo, x mais 5 igual a zero. Perceba nesse aqui, ó, a variável y, né, não aparece. Por que ela não aparece? Porque o B foi zero. Quando o B é zero, 0 vezes y anula. Então aqui nós teremos uma equação da reta x mais 5 igual a zero. E a última, 2y igual a zero. Aqui estão os coeficientes de cada uma das equações apresentadas. Primeira equação, A2, B menos 3 e C igual a 7. Ó, é só compararmos a forma geral da equação da reta. Segunda equação, nós temos A igual a 1. Tem uma galera que confunde ainda isso, ó, pessoal. Qual é o coeficiente do x? 1. Professor, não estou vendo 1. Por quê? Porque ele é elemento neutro. 1 vezes x dá o próprio x. Não esqueçam que o coeficiente indica, né, no seu valor absoluto, a quantidade de termos algébricos, né, de termos literais, que existem, né, naquele elemento. Então, se eu tenho aqui 2x, esse 2 aqui, a função dele é indicar a quantidade de x. São 2x. Para não ter que escrever x mais x, coloco o coeficiente. Aqui, 1x. Quem é o coeficiente? Qual é o valor do A? 1. B, 0, né? Percebam que o y não aparece. E C igual a 5. Pessoal, percebam que ela parece um pouquinho com a forma geral da equação de segundo grau, né? Só que na equação de segundo grau, eu estou trabalhando somente com a variável x, né? 2y igual a 0, coeficientes A igual a 0, o x não aparece e A foi 0. B igual a 2 e o C também foi nulo. Então, essa é a forma geral da equação da reta. Se no probleminha de prova, probleminha de simulado, de Enem, de vestibular, for solicitada a equação geral da reta, você vai ter que escrever uma equação com essas características, né? Em função das variáveis x e y, sendo os coeficientes A, B e C números reais. Vamos para a situação, né? Vamos trabalhar essa característica da equação geral da reta no nosso gráfico, né? Aquele gráfico que foi visto lá no primeiro slide. Então, nós temos aqui a reta R, os pontos B, A e C, e agora eu coloquei aqui um ponto P qualquer. Este ponto P, ele poderia estar em qualquer posição da reta, né? Poderia estar aqui abaixo, à esquerda do C, né? Poderia estar acima aqui do ponto B. Sabemos que a reta é infinita, mas eu resolvi colocá-lo aqui. Então, nós temos aqui os eixos x e y, né? A abscissa ordenada. E eu generalizei aqui as coordenadas do ponto P. Não quero determinar as coordenadas do ponto P, eu coloquei em função de x e y, porque o nosso objetivo é escrever a equação geral a partir da condição de alinhamento.
Obtendo a equação geral da reta, eu tenho que trabalhar na condição, né, pela condição de alinhamento, eu tenho que trabalhar com 3 pontos. Eu destaquei aqui os pontos P, de coordenada x e y. Estou generalizando porque esse P pode estar em qualquer posição, eu não estou trabalhando com um ponto P fixo. É um ponto P qualquer que pertence à reta, Coordenadas de P, X e Y, A 2 e 1, B 4 e 3. Já tínhamos visto isso nos slides anteriores. Então eu já sei o seguinte, ó, para que esses pontos estejam alinhados, o determinante da matriz gerada tem que ser nulo. Vou usar o macete, tenho certeza que todo mundo vai preferir utilizar o macete, pois o processo é mais direto. X e Y, 2 e menos 1, 4 e 3. O processo do macete nos exige que a primeira linha seja reescrita aqui no final como uma quarta linha da matriz. Depois disso é só multiplicarmos as diagonais principais, né? X e menos 1, 2 e 3, 4 e y. X e menos 1, 2 e 3, 4 e y. X vezes menos 1 menos x, né? Nós temos isso aqui, x vezes menos 1 menos x. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes y, 4y. Lado direito da matriz já está com seus produtos, né, identificados, desenvolvidos. Lado esquerdo, 2 vezes y, nós temos 2y positivo. Mas o que diz o macete, né, o que sugere o macete, representa o valor simétrico do produto encontrado. O produto foi 2y. Qual é o simétrico de 2y? Menos 2y. 4 vezes menos 1 dá menos 4, simétrico, o oposto de menos 4, 4 positivo. Lembre-se, pessoal, que só fazemos, né, isso do lado esquerdo, só iremos fazer, executar esta ação do lado esquerdo. 3 vezes x, 3x positivo, como estamos trabalhando com as diagonais do lado esquerdo da matriz, né, secundária, coloco menos 3x. Eu já sei que o somatório desses produtos tem que dar zero, né? Somatório da diagonal principal. Aqui eu já posso executar somatório porque eu já usei a mudança de sinal, já representei o simétrico. Tem que dar zero. Por que zero, professor? Porque os pontos estão alinhados, porque eles pertencem à mesma reta. Então eu tenho aqui, ó, menos x e menos 3x. Professor, mas por que você pegou menos x e menos 3x? Eu estou pegando os termos semelhantes, ó, menos x, menos 3x. Depois eu vou aqui no y, ó, 4y menos 2y. E agora eu vou pegar os termos não algébricos, né? O 6 e o 4. Perceba que nós temos aqui termos semelhantes, menos x e menos 3x, 4 e menos 2y, 4 e 6. Menos x com menos 3x, sinais iguais, soma e conserva, né? Termos semelhantes podem ser adicionados ou subtraídos, né? Termos algébricos semelhantes. X mais 3x, 4x permanece negativo. E sinais iguais, não podemos esquecer esse processozinho de adição de inteiros, né? 4y menos 2y vai dar 2y positivo. 4 mais 6, 10. Gente, essa aqui já é uma forma da equação geral da reta R. Porém, numa questão objetiva, numa prova objetiva, dificilmente encontraríamos essa equação em uma das alternativas. Por quê, professor? Porque essa equação pode ser simplificada, ela pode ser escrita de uma maneira mais simples. Então, nós, a partir do processo de simplificação, encontraremos uma outra equação que representa a mesma reta, né? São equações semelhantes, né? Nós aprendemos isso lá no estudo de equações do 7º ano. Equações semelhantes são equações que possuem o mesmo conjunto de solução. No caso, equações que representarão todos os pontos que pertencerão à reta R. Como é que eu faço para simplificar? Ó, todos os termos, todos os coeficientes, né, dessa equação geral, 4, 2 e 10, são múltiplos de 2, são divisíveis por 2. Então eu vou dividir tudo por 2. Professor, mas por que você colocou menos 2, professor? Porque normalmente, né, numa questão objetiva, a alternativa traz o x positivo, o coeficiente do x, né, o coeficiente A vem positivo. Isso não é uma obrigatoriedade, mas eu tenho que saber manipular o resultado para chegar naquela alternativa que nos foi apresentada, senão não adianta saber fazer o cálculo
e não marcar na alternativa correta, né? Já que o nosso objetivo é Enem, vestibular e outras provas que tenham essas características. Então eu vou pegar isso aqui, menos 4x dividido por menos 2, aí menos com menos vai dar mais, 4 dividido por 2 vai dar 2x. Depois eu vou dividir 2y por menos 2, aí mais com menos vai dar menos, 2 dividido por 2 vai dar 1y. 10 dividido por menos 2, mais com menos vai dar menos, 10 dividido por 2 vai dar 5 negativo, né? Porque o mais com menos deu menos. Portanto, a equação geral, escrita na sua forma mais simples, da reta R, que tem, né, como pontos destacados B, A e C, né, acrescentamos aqui um ponto C genérico, será 2x menos y menos 5 igual a zero. Beleza? Vamos para alguns exemplos, né? Nesse nosso primeiro exemplo, nós temos a seguinte solicitação. Encontre uma equação geral da reta que passa pelos pontos M de coordenadas 0 e aqui, M de coordenadas 0 e 2 e N de coordenadas 2 e 3. Como é que eu vou encontrar a equação geral da reta? Eu tenho que generalizar, né, no processo de resolução, eu tenho que generalizar um ponto P. Eu tenho que generalizar um terceiro ponto. Professor, mas por que generalizar? Porque eu não estou buscando a posição específica do ponto P. Ele pode estar em qualquer posição, desde que ele pertença à reta, o determinante da matriz, lá nos nossos processos práticos, na nossa consequência de alinhamento, será nulo. Então, eu estou considerando aqui todos os outros pontos que pertencerão a esta reta, que estarão alinhados aos pontos M e N. Como é que eu generalizo? Eu represento as coordenadas do ponto com as variáveis x e y. Já tenho, né, os pontos M e N e o terceiro ponto generalizado. Agora é só partirmos para o macete. Macetezinho, eu percebo que o processo é repetitivo. X e Y, 0 e 2, 2 e 3. 0 e 2 coordenadas de M, 2 e 3 coordenadas de N. X e Y, coordenadas de um ponto qualquer alinhado a M e N. O que é que o macete sugere? A primeira linha reescrita no final, reescrita como uma quarta linha. Depois é só o processozinho de diagonal principal. Executo a multiplicação, né, para chegarmos no produto. 2 vezes x vezes 2 vai dar 2x, 0 vezes 3 vai dar 0, 2 vezes y, 2y. Lado esquerdo, nós temos aqui y vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes x, 3x. O somatório desses produtos tem que ser nulo, né, devido à condição. 2x, ó, destacando aqui. Nós temos aqui 2x menos 3x, 2x menos 3x. Nós temos somente um termo algébrico de parte literal y, somente o 2y, porque o outro anulou, 0, y vezes 0 deu 0. Menos 4. Percebam que eu nem peguei agora os elementos neutros, né? 0 mais 0 vai dar 0, é elemento neutro no processo aditivo, né? No somatório, então já descartei. Essa equação aqui ainda pode ser simplificada, porque 2x menos 3x vai dar menos x. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O módulo de 3, negativo, é maior do que o módulo de 2. Quem esqueceu que é módulo, deu uma revisadazinha. Então, temos menos x mais 2y menos 4 igual a 0. Esta equação já é uma equação geral que representa a reta, né, que contém esses dois pontos, M e N. Porém, como eu disse anteriormente, numa prova objetiva, normalmente o coeficiente A, que é o coeficiente da variável x, está positivo, né? Normalmente está. Se você encontrar essa alternativa, beleza, marca o x, né, assinala lá no gabarito e sai para o abraço. Se não tiver, multiplica tudo por menos 1. Então, você vai menos x vezes menos 1, mais 2y vezes menos 1, menos 4 vezes menos 1. Não esqueçam, pessoal, que sempre que eu multiplico, né, um termo por um elemento negativo, o resultado vai ter sinal oposto. Ó, o x que está negativo vai ficar positivo.
O 2y que está positivo fica negativo. O 4 que está negativo, a partir da multiplicação, né, vai ser positivo, ficará positivo. Percebe que o zero também será multiplicado. Como o zero é neutro, né, e o produto de dois termos dos quais um é o zero, vai ser zero, então não interfere. Então teremos aqui como equação geral simplificada, né, a mais simples possível, x menos 2y mais 4 igual a zero. Essa, né, é a equação, uma das equações gerais dessa reta. Essa primeira aqui estava correta também, mas como eu disse, né, o nosso objetivo é uma prova objetiva, é melhor sabermos escrever da forma mais simples possível. Temos aqui também um exemplo 2. No exemplo 2 ele diz, ó, f é uma função afim. Já revisamos função afim, foi uma das atividades solicitadas nessas nossas aulas de quarentena. Uma função afim cujo gráfico é uma reta, né? O gráfico de toda função afim vai ser uma reta e que passa pela origem. Isso aqui é importante, ó, passa pela origem. E por 1 e 5 vai passar por um outro ponto de coordenadas 1 e 5. Escreva a equação geral da reta que é o gráfico de f, o gráfico da função. Então, com calma aqui, pessoal. Para escrevermos a equação geral da reta, eu preciso das coordenadas de 2 pontos, se eu for usar aquela condição de alinhamento, aquele dispositivo prático. Eu tenho aqui claramente as coordenadas de um ponto, é 1 e 5. E do outro ponto, professor, eu vou encontrar a partir dessa informação. Ele disse que a reta passa pela origem. Então aqui, no processo resolutivo, se a reta passa pela origem, ela vai passar por este ponto aqui, ó, que é o ponto de interseção dos eixos. O eixo horizontal se intercepta com o eixo vertical aqui na origem. As coordenadas desse ponto será sempre 0 e 0. Então eu já tenho os 2 pontos necessários. Ó. Eu tenho este ponto de coordenadas 1 e 5. Então esse aqui, né, é o ponto da origem de coordenadas 0 e 0. Já tenho 2 pontos, agora é moleza. É só pensarmos no ponto P, né, nós temos aqui um terceiro ponto de coordenadas x e y, e executarmos o processo necessário para o cálculo determinante. Né? Repetindo o macetezinho, x e y e 5, 0 e 0, ó, as coordenadas. Eu sempre inicio com x e y, pessoal, porém não é uma obrigatoriedade. Você poderia seguir essa ordem aqui, ou seja, 1 e 5, x e y, 0 e 0. Aí quem seria repetido aqui na quarta linha? 1 e 5, que seria a primeira linha. Mas eu acho mais bonitinho, frescura do professor. Então vamos lá, diagonais, né? Não esqueçam que o nosso objetivo é chegar nessa forma geral, ó, a x mais by mais c igual a 0. Nós temos aqui x vezes 5, 1 vezes 0, 0 vezes y. X vezes 5, 5x, 1 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes y também é 0. Lado esquerdo, x, y vezes 1, 5 vezes 0, 0 vezes x. Y vezes 1 vai dar y positivo, porque eu coloco menos, professor, a regrazinha lá do lado esquerdo, né, a dicasinha. 5 vezes 0 vai dar 0, 0 é neutro, não precisamos manipular sinal. 0 vezes x vai dar 0. Executamos o somatório dos produtos, né, para escrevermos exatamente na formazinha. Teremos 5x, né, 5x, menos y igual a 0. Percebam que o coeficiente C foi nulo, pessoal. Porque o coeficiente C foi nulo, ó, a reta passa pela origem. Sempre que a reta passar pela origem do plano cartesiano, né, origem que é a interseção dos eixos, o C vai ser 0. Então, tendo esta informação, numa prova objetiva, provavelmente você já descartaria umas 2 alternativas, né? 2 ou 3 alternativas. Beleza? Então, a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 5 e pela origem do plano cartesiano é 5x menos y igual a 0. Essa é a equação geral da reta.